Bem, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento os presentes na pessoa da ministra Delaide Arantes, cumprimentando o presidente da mesa. Estendo os cumprimentos ao professor Sidney Machado, pelo convite que se estende desde a manhã deste dia. Obrigada, professor Sidney. Bem, falar sobre terceirização trabalhista na perspectiva de uma renovação processual que se dá a partir do novo Código de Processo Civil, isso só faz sentido quando nós buscamos resgatar os fundamentos constitucionais de proteção ao trabalho humano como instrumental para se viabilizar a teoria dos precedentes. Se a teoria dos precedentes passa a ser o caminho para a atuação jurisdicional, que esse caminho seja feito a partir do resgate dos fundamentos constitucionais de proteção ao trabalho humano. Então, eu gostaria de traçar o diálogo aqui com os senhores e com as senhoras a partir desta perspectiva, que é a perspectiva de fundo constitucional, ou seja, lançar luzes sobre os limites constitucionais à terceirização trabalhista, porque é a partir deste marco constitucional que nós devemos caminhar para poder pensar em perspectivas de direito do trabalho, em teoria dos precedentes, a partir desse ano que se descortina. Então, nesse sentido, eu queria dar início à minha fala, pensando naturalmente numa perspectiva teórica, de fundo constitucional, qual é o tipo de trabalho que é absorvido, que é tutelado pela Constituição de 1988 e quais são os fundamentos de proteção ao trabalho dado aí pela Constituição de 1988. A Constituição Federal de 1988, ela estabelece um regime constitucional do trabalho protegido. E esse regime constitucional do trabalho protegido, ele se dá tanto numa perspectiva de elemento espacial, pela integração do trabalhador no espaço do tomador de serviços, no espaço empresarial, mas uma integração protegida, assim como através de um elemento de integração no tempo do trabalho, que seria o componente temporal. Quer dizer, uma suposta previsão, por meio do que se denomina de princípio da continuidade da relação de emprego, de que este trabalhador ele poderá seguir continuamente na relação de emprego, recebendo, inclusive, da parte contratante, estímulos para que ele possa seguir e enraizar-se nesta relação jurídica de emprego. Então, a Constituição Federal de 1988, quando ela cria um sistema constitucional do emprego protegido, ela o faz lançando mão de um rol amplo e complexo de direitos fundamentais e de direitos coletivos, em favor da categoria do trabalhador empregado, seja ele qual for, trabalhador empregado urbano, trabalhador empregado rural, inclusive agora, no descortinar da Lei Complementar 150, uma proteção mais ampla e sistemática para o trabalhador empregado doméstico. Quando nós pensamos na proteção dada à relação de emprego, que é uma relação constitucionalizada, isso significa que a Constituição Federal de 1988, ela estabelece como suporte de valor a dignidade do ser humano. E falar em dignidade sob a perspectiva justo-trabalhista significa dizer que o trabalho que é protegido constitucionalmente é o trabalho que tem ali o rol de direitos fundamentais assegurado aos trabalhadores. Bem, isso também significa dizer, por outro lado, que se a Constituição Federal de 1988 ela tem como suporte de valor no trabalho a dignidade, significa que a Constituição de 1988 ela não ampara, em hipótese alguma, trabalhos que não dignifiquem o ser humano. Por essa razão, não é tolerado pelo texto constitucional de 1988
trabalhos realizados em condição análoga de escravo ou trabalhos que precarizem a condição do ser humano. E é nesse sentido que nós adentramos no tema da terceirização trabalhista. Porque a terceirização trabalhista, ela estabelece uma modalidade de relação de trabalho rarefeita, uma possibilidade de relação de emprego rarefeita, uma relação de emprego de baixa densidade normativa constitucional, uma relação de emprego que possui uma roupagem formal, mediante registro e observância esquemática de direitos trabalhistas, mas que padece de um déficit de efetividade em relação aos direitos constitucionais trabalhistas. E por que é que esta relação, ela padece de um déficit de normatividade, de efetividade, melhor dizendo, em relação aos direitos constitucionais trabalhistas? Bem, por que é que essa relação de trabalho terceirizado não permite que os códigos de segurança no trabalho, que são lançados pela Constituição de 88, se concretizem? Porque nós temos uma série de direitos fundamentais na perspectiva individual e coletiva que não se concretizam ou que se concretizam precariamente nesta roupagem que se estabeleceu pela terceirização trabalhista. Então, nós podemos aqui lançar mão de algumas facetas de precarização que não são amparadas pela Constituição de 88 e que, portanto, não refletem o sentido de direito fundamental ao trabalho digno e que vão, de fato, nos levar à conclusão de que a terceirização trabalhista, dentro da roupagem em que ela é estabelecida, ela não foi absorvida pela Constituição de 88, o que nos exige propor limites constitucionais à sua utilização, que seria aí a segunda etapa da minha fala. Então, apenas para concluir, por que é que a terceirização trabalhista, ela nos apresenta um déficit de efetividade social, de fundo constitucional? Primeiramente, a terceirização trabalhista, ela frustra a organização dos trabalhadores em torno do sindicato que representa seus efetivos interesses, minando-lhe a força de coalizão para negociar e conquistar a melhoria de suas condições sociais. E aqui é muito interessante, porque o que se observa em relação ao trabalhador terceirizado é que não apenas há uma dificuldade de inserção e de compreensão dos direitos que podem ser coletivizados, inclusive pela sua integração à real categoria de representatividade, que seria a categoria dos trabalhadores vinculados à empresa tomadora de serviços, mas porque também esses trabalhadores terceirizados, eles sofrem uma rotatividade considerada, segundo os dados estatísticos, os últimos dados estatísticos, considerada brutal, porque é uma rotatividade praticamente anual. O Márcio Postman, que é um economista de ponta em relação ao mundo do trabalho, ele nos apresentou há cerca de 2, 3 anos atrás, mas ele ainda continua reforçando esse dado estatístico, que o Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros do Estado de São Paulo, ele compilou os dados da rotatividade dos trabalhadores terceirizados no Estado. 8 a cada 10 empregados terceirizados são substituídos a cada final de ano nas relações de emprego. É claro que isso gera uma série, poderíamos dizer, de efeitos colaterais na perspectiva trabalhista. Primeiro, uma dificuldade real de vinculação coletiva, de construção de uma identidade coletiva para a fixação e reivindicação de direitos, de melhoria de condição de trabalho. Obviamente que a rotatividade no espaço de trabalho também esvazia, em grande medida, as possibilidades coletivas do direito de resistência, por exemplo, o direito à greve. Nesse sentido também, outra perspectiva que fica enfraquecida, se não suprimida, é o direito ao gozo de férias. Nós sabemos, e esse é um dos pontos mais dramáticos nas ações individuais que são postas na Justiça do Trabalho,
que é exatamente a demanda patrimonial do trabalhador empregado terceirizado, pelas férias não gozadas, porque este trabalhador é submetido a sucessivos contratos de trabalho. E este problema torna-se ainda maior quando nós adentramos na perspectiva da administração pública. Porque aí, descortinar esse problema torna-se um drama quase insolúvel para o intérprete do direito do trabalho. Bem, para além dessa perspectiva do tempo do trabalho, a terceirização reduz o patamar remuneratório do trabalhador terceirizado e tem aumentado o risco de inadimplemento em face do condicionamento contratual. Isso porque nós não saberemos ao certo quem é o real contratante deste trabalhador, seja também porque este trabalhador não consegue utilizar com êxito as vias coletivas, através dos instrumentos coletivos negociados, para poder resistir e reivindicar melhoria de patamar salarial. Bem, a terceirização, ela provoca evidentes sinais de discriminação no espaço de trabalho, então os dados são também dados significativos de práticas de assédio moral organizacional em face dos trabalhadores terceirizados, o que obviamente provoca, como já dito pela colega palestrante, um espaço de invisibilidade no trabalho, na perspectiva da psicodinâmica do trabalho. Esse trabalhador terceirizado, ele não consegue reconhecer para si e para o próximo a importância da função que ele realiza, porque, na realidade, ele é identificado por si próprio e pelos próximos através do modelo de contratação que se estabelece. Lembrando aqui que esse é um modelo de trabalho absolutamente fragilizado. Então, ele se identifica como trabalhador terceirizado e não como o porteiro, o vigilante, o contador, o professor e assim sucessivamente. Bem, a terceirização promove a redução de investimentos em medidas de proteção à saúde e segurança no trabalho, com eliminação de benefícios sociais diretos e indiretos. Os dados estatísticos são assustadores em relação ao número de acidentes de trabalho que se estabelece com a categoria dos terceirizados. Não bastasse isso, na perspectiva judicial propriamente dita, a terceirização também vai trazer dificuldades para alcance pelo trabalhador de garantias responsabilizatórias acerca de seus créditos trabalhistas. Bem, isso porque, além da dificuldade do reconhecimento do tomador de serviços, as próprias rescisões contratuais prematuras dificultam que esse trabalhador identifique o caminho responsabilizatório do tomador de serviço, seja ele uma empresa privada, seja ele administração pública. Então, não há dúvidas, neste primeiro momento, de que a terceirização, tal como posta, ela vai estabelecer um déficit de efetividade normativa constitucional. E, por essa razão, ela precisa de limites. E esses limites, obviamente, concordo com a colega quando ela diz da necessidade de fixação de um padrão regulatório sistematizado para que nós possamos ter uma sensação, mesmo que ilusória, de segurança para atuar, especialmente na perspectiva de grande parte dos senhores, que é a perspectiva jurisdicional, mas também para que essas premissas constitucionais de proteção ao trabalho possam ser o norte de fixação de relações de trabalho empregatícias no país. Bem, então fica a pergunta para nós, que seria o segundo movimento da minha fala. Se nós temos, a partir deste momento, a necessidade de lidar com os precedentes judiciais e, portanto, fixar parâmetros de fundo e de fundo constitucional como balizas para enfrentar um futuro e que não seja um futuro de precarização e de precariedade do mundo do trabalho, porque esta não é a diretriz constitucional. Quais são as balizas constitucionais que devem ancorar
o nosso raciocínio jurídico. Porque, obviamente, que na perspectiva dos fatos e da construção probatória, isso pode variar de matiz. Então, a pergunta, na perspectiva teórica, é como suportar a terceirização? Existem possibilidades de controle ou de limites à prática da terceirização? Existem possibilidades de resgate da efetividade normativa constitucional ou de proteção ao sujeito trabalhador? Em outra medida, a autonomia da vontade e da contratação que a Constituição de 1988 assegura à livre iniciativa, ela tem uma amplitude desregrada, ou deveríamos ostentar aqui que a autonomia da vontade e da contratação que a Constituição assegura à livre iniciativa, ela deve ter, portanto, uma amplitude fundada não nos direitos patrimoniais e privados dos seres econômicos e jurídicos, mas sim no sentido de valorização do trabalho humano. A Constituição é muito clara nesse sentido. No campo das relações de trabalho, a liberdade de contratação empresarial tem de ser exercida de maneira a assegurar a valorização do trabalho humano, a dignidade da pessoa, a justiça social, a segurança. O que se faz na perspectiva da Constituição, mediante o respeito ao emprego e ao direito do trabalho. Se nós observarmos não apenas a topografia do texto constitucional, mas também no artigo 170 do texto de 1988, ali se diz que são valores sociais, o valor social do trabalho e o valor social da livre iniciativa. Isso significa que a livre iniciativa, ela deve promover, não em grande medida, mas ela deve promover integralmente, seja de modo artificial, por nossa orientação jurídica, o valor da proteção, os valores de proteção aos direitos fundamentais. Não apenas os direitos fundamentais trabalhistas, mas os direitos fundamentais amplamente lançados no texto de 88. Bem, se estamos, então, partindo do pressuposto que não há ponderação, que o valor social do trabalho, ele deve preponderar, porque ele vai enaltecer a condição do ser humano, que topograficamente foi colocada no centro normativo da Constituição de 88, nós podemos aqui concluir, enquanto característica ou fundamento de limite constitucional da terceirização, que não cabe, em hipótese alguma, terceirização de atividade fim. Não é possível, na lógica constitucional, promover-se qualquer mecanismo de intermediação da força de trabalho. Não há suporte constitucional para mecanismos de intermediação do uso da força de trabalho. Por isso, me parece absolutamente irracional a discussão política que hoje se coloca, tanto na Câmara dos Deputados e agora no Senado Federal, de uma possibilidade de abertura da terceirização para atividades fins. Porque não há suporte na Constituição de 1988 para a intermediação da força de trabalho humano. Aliás, essa é uma orientação que se reverbera no mundo ocidente afora, através dos diversos instrumentos internacionais, aqui apenas para citar um instrumento internacional antigo, que data da década de 1940, com a Declaração de Filadélfia, que naquela época já nos dizia que o trabalho humano não é mercadoria. Essa orientação, ela se projetou integralmente no texto de 1988. Então, não temos dúvida que esse argumento constitucional, para nós, é um argumento de peso. E se politicamente ele for desrespeitado, mecanismos jurídicos virão exatamente para que a Constituição de 88 seja respeitada na íntegra. Num segundo momento, a terceirização de atividades meio. A terceirização de atividades meio deve ser considerada um modelo restrito, excepcional, acessório, socialmente mais vulnerável e, por isso, carecedor de uma tutela legislativa especial que confira a máxima densidade possível ao trabalhador terceirizado, com vistas à sua proteção
e para a superação do modelo de trabalho rarefeito estabelecido. Vejam bem, se a lógica da terceirização é o avanço no core business da empresa tomadora, isso significa que não há justificativa jurídica para não se aplicar direitos fundamentais trabalhistas. O grande problema é que nós sabemos que o direito do trabalho é fruto de um sistema capitalista de produção, com todos os seus paradoxos. Ele precisa conviver com uma estrutura em que se pensa apenas, ou muito significativamente, no uso da força de trabalho como um custo da produção. Por isso, essa lógica artificial de se romper com direitos trabalhistas. Mas eu não tenho dúvida que para que a terceirização de atividade meio seja utilizada sob a justificativa de investimento na atividade central, na especialização da empresa tomadora, é necessário que a terceirização de atividade meio possa efetivamente assegurar ao trabalhador terceirizado toda a gama de direitos fundamentais. Isso é possível? Vocês podem me perguntar. Gabriela, isso é possível? Eu posso dizer para os senhores, e os senhores podem confirmar através da atuação prática, que até o presente momento não conseguimos atingir esse momento ideal de que a terceirização seja uma terceirização feita de forma excepcional, sem se desrespeitar direitos fundamentais trabalhistas. Bem, finalmente, a Constituição de 1988, em seu artigo 7º, inciso 1º, instituiu um regime de emprego socialmente protegido, dotado de um conteúdo material que compreende um componente espacial, consistente na pretensão de máxima integração do trabalhador em empreendimento econômico, e um elemento temporal, que diz respeito à pretensão de máxima continuidade do vínculo de emprego. Assegurar esses dois componentes significa, em termos de argumentação jurisdicional, concretizar o valor social do trabalho em contraponto ao valor da livre iniciativa. E isso precisa ser feito a partir de um sentido de renovação do princípio da proteção, do dito princípio da proteção. Isso significa romper com as barreiras patrimoniais para se discutir também, na perspectiva da terceirização trabalhista, direitos extrapatrimoniais, que são também direitos que ficam às margens de um sistema de proteção. Ou seja, discutir sob a perspectiva de fundo constitucional, saúde e segurança do trabalhador terceirizado, construção de identidade coletiva, construção de identidade pessoal por meio do trabalho. Todos esses elementos de direito patrimonial e de direito extrapatrimonial, se levados a sério, se levados a cabo, poderão permitir que a teoria dos precedentes judiciais na temática da terceirização trabalhista caminhe por um caminho de previsão constitucional, de fortalecimento do direito do trabalho constitucionalizado. Muito obrigada.